Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade de Todos os Santos, uma festa que por data é fixada no 1º de novembro, mas que no Brasil a Conferência Episcopal decide transferir para os domingos, como boa parte das solenidades, para oportunizar os fiéis que eles possam participar, porque nem sempre as datas das solenidades correspondem a feriados, né? Que a gente possa estar tranquilo para ir à igreja. Mas essa mudança dificulta um pouco a compreensão que existe também nas duas celebrações que estão vinculadas, que é a celebração de Todos os Santos no dia 1º, seguida imediatamente no dia 2 da celebração dos finados. É interessante ver essa lógica, né, em que primeiro se celebra Todos os Santos e se celebra exatamente esse grande chamado à santidade e à perfeição, e depois se recorda a finitude, né, na experiência do dia de finados, em que rezamos também pelos nossos mortos, pedindo a eles a graça do céu. Como falar de santidade no mundo de hoje, né? A celebração do Dia de Todos os Santos é, claro, um olhar para toda a experiência de santidade construída na história da Igreja, mas ela é também uma exortação para a nossa própria santidade. Nós vivemos um dilema muito grande, porque a experiência da satisfação, do satis, né? Não é necessariamente a experiência da salvação, né? Do salus. Nem todo mundo que se salva, na verdade, está dentro de um conceito de satisfação, como pensa o mundo hoje. A gente tem hoje um dilema grande, porque a satisfação está muito vinculada na nossa concepção de hoje a, vamos dizer assim, a consolação e a posse das coisas, né? E a satisfação está pensada sempre num contexto muito material. É como a experiência daquele homem do Evangelho, que aumenta os seus celeiros, depois senta na frente, né? E a cabeça dele, ele pensa, agora senta, descansa, come, bebe e aproveita. Essa é a lógica da satisfação que o mundo procura. Né, uma segurança nas coisas que possa proporcionar prazer e descanso. E é muito interessante como nós buscamos isso sem nos perguntarmos se isso é de fato o mais importante para nós. Muitos conseguem, de fato, encher lá os celeiros, né, deixá-los bem cheiões, né, e ficar realmente com uma vida tranquila. Mas na maioria das vezes, ou vamos dizer, invariavelmente, isso não é capaz de resolver o problema do espírito humano. Porque o homem não está, na verdade, orientado para a mera satisfação daquilo que são os seus instintos primários, do nutrir-se, né, do sustentar-se, até do reproduzir-se. Se nós olharmos o quanto isso ficou exacerbado, nós vamos ver exatamente que a sociedade busca, exatamente na exacerbação, uma satisfação onde não é possível encontrar. Às vezes vão procurar na posse das coisas esse contentamento. E como não encontramos o contentamento nisso, nós nos tornamos consumistas, ou seja, vamos projetando em outras coisas aquilo que as primeiras coisas não foram capazes de nos dar. Buscamos, né, uma certa satisfação em agregar coisas, né, e muitas vezes na agregação dessas coisas há um acúmulo que nem sempre dá resposta ou dá solução para os nossos anseios. Nos tornamos consumistas. Assim nós vamos dizer, protelando a nossa busca. Porque São Tomás dizia isso, né, quando falava da questão da afetividade, dizia que há uma certa alegria na aquisição das coisas. É claro, há um desejo, e o desejo satisfeito produz alegria, mas só que dentro da perspectiva material, essa alegria ela é momentânea.
né, nós vamos imediatamente procurar outro objeto de desejo para buscarmos essa realidade e para buscarmos uma outra alegria em outra coisa. E assim sucessivamente procurando preencher o nosso coração e, infelizmente, mantendo ele vazio, porque as coisas não são capazes de preencher o espírito humano por uma questão muito simples, né? As coisas, elas são o que são. Coisas. O ser humano não foi feito para as coisas, né? As coisas nunca vão ser capazes de preencher o espírito humano. O ser humano foi feito para Deus. E é só em Deus que o ser humano vai de fato encontrar a sua plenitude. Pode pegar todas as coisas do mundo. Olha, se as coisas resolvessem o problema do espírito humano, o rico não se matava, não é? Porque teria lá muitas coisas. E, no entanto, nós vamos vendo que as pessoas, por mais que tenham as coisas, se deprimem, se entristecem, veem as dificuldades da vida, porque o ser humano não é ordenado para isso, as coisas não são capazes de dar resposta para ele. Por isso segue sofrendo esse vazio existencial, essa necessidade do outro, e daquele que é o totalmente outro, que é o único capaz, de fato, dar resposta àquilo que é a experiência humana. As coisas não vão dar. Mesmo as relações, vamos dizer, que nós estabelecemos com as outras pessoas, que nem sempre são relações de amor, mas são também relações de consumo, porque, infelizmente, hoje, também as nossas relações com os outros são interesseiras, né, na medida em que nós procuramos nos outros aquilo que os outros podem nos dar. E muitas vezes as nossas relações são baseadas exatamente nesse critério de utilidade. E nem percebemos isso, que nós consumimos os outros. Enquanto os outros são capazes de nos dar algo, eles são importantes na nossa vida. Depois, se aquele critério de utilidade se esvazia também a relação. E, de repente, aquele que estava ali suprindo as minhas carências é também substituído por um outro, que talvez vai satisfazer por um tempo as minhas carências, até que seja substituído por um outro. Porque, infelizmente, nós também coisificamos as relações e coisificamos as pessoas. E isso é grave, porque também essas relações baseadas no consumo não são capazes de satisfazer o espírito humano. Na verdade, não é aquilo que nós conseguimos agregar a nós que é capaz de nos proporcionar tranquilidade, felicidade e segurança, mas é exatamente o oposto. É aquilo que nós conseguimos colocar para fora, é que revela de fato aquilo que nós somos e o quanto nós podemos crescer enquanto experiência e enquanto realização. Paulo fala isso, e às vezes é difícil da gente entender. Há mais alegria em dar do que em receber. O ser humano é um ser para o outro. Por isso, o mandamento do Evangelho talvez seja o mais coerente de todos. Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como é o amor de Deus? É uma oferta total de si para que os outros tenham plenitude. O Evangelho diz, então, o quanto essa lógica que nós procuramos na nossa sociedade hoje é equivocada. Quem quiser ganhar a própria vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a encontrará. De modo que a vida e a felicidade não estão vinculadas ao acúmulo, não estão vinculadas à mera satisfação das coisas, mas está vinculada a um ordenamento completamente diferente, que é um sair de si em direção ao outro. Santo Agostinho resolvia isso bem na Cidade de Deus.
E é importante que a gente, às vezes, recorde alguns conceitos nessa perspectiva. Ele dizia que o pecado, o egoísmo, né, é amor sui usque contemptum Dei. O amor a si mesmo até o esquecimento de Deus. Isso é o pecado, isso é o egoísmo. E ele dizia que a santidade é amor Dei usque contemptum sui. O amor a Deus até o esquecimento de si. Então, quem procura ganhar a vida, perde. Quem perde a vida por causa do Evangelho, de fato a ganha. É dito de várias maneiras no Evangelho. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não produz fruto. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. E esse talvez seja o mais difícil dos desapegos. Porque não é só uma questão de desapegar-se das coisas, mas é um desapegar-se dos projetos pessoais em vista justamente de abraçar para si o projeto de Deus. E aqui, queridos irmãos e irmãs, talvez esteja o sentido da celebração de hoje. Quem são os homens e as mulheres que nós celebramos hoje? Quem são os santos? São pessoas extraordinárias, no sentido de dizer, estão fora da ordinariedade? Sim e não. Na verdade, são pessoas que decidiram tornar a sua ordinariedade, aquilo que é o seu cotidiano, uma experiência de vida ofertada a Deus. Por isso se tornaram extraordinários. Mas o que eles têm diferente de nós? Tem um tipo de vitamina que eles tomaram diferente das que a gente toma? Tem um tipo de comida que eles comeram diferente da nossa? Tem um tipo de oração que fizeram diferente para que eles pudessem fazer mais do que nós fazemos? Não. Na verdade, o que diferencia o santo dos outros todos está justamente na sua opção fundamental. Na sua eleição por Cristo. E na eleição do Cristo, a razão e o sentido de todas as outras coisas. O que faz o santo não é necessariamente uma impecabilidade. Tanto que nenhum deles se declarou assim, impecável. O que faz o santo é exatamente a sua opção por Deus. E aí, apesar das suas fraquezas, das suas fragilidades, dos seus pecados e das suas misérias, a sua opção por Deus o faz, de fato, nas suas escolhas fundamentais, optar pela vida da graça, optar pela experiência do bem, optar pelo valor evangélico. Mesmo que isso custe. Mesmo que isso custe. As bem-aventuranças que nós lemos hoje no texto do Evangelho talvez trazem um pouquinho isso, né? Quem é feliz na lógica do Evangelho? E feliz é aquele que alcança o bom termo, né, da vida, aquele que de fato alcança a experiência da felicidade. O feliz, de fato, é o puro de coração. Porque quem tem a pureza do coração, ou seja, na sua sede de decisões, né, tem ali uma vinculação com Deus, porque não é impuro, né, na verdade é puro o coração, é benigno, ou seja, está segundo o ordenamento da sua própria criação. Quem é feliz, né, é o puro de coração, porque o puro de coração vê as coisas como Deus vê as coisas, por isso vai ver a Deus. Quem é feliz? Feliz é o desapegado. Nos evangelhos todos, na Sagrada Escritura toda, o único lugar em que existe a conjunção dessas duas palavras, pobreza e espírito, está nas bem-aventuranças. Feliz o pobre em espírito, ou seja, aquele que tem coração de pobre. Melhor, aquele que se apresenta diante de Deus como mendigo. E esse sentido da total dependência de Deus. Feliz aquele que sabe que é totalmente dependente de Deus e que precisa dele para viver. E que dele recebe as coisas que precisa para viver.
Como nós vamos receber as coisas de Deus se nós mesmos, vamos dizer assim, já estamos tão cheios de coisas a ponto de pensar que não precisamos dele? Feliz aquele que tem a justiça como uma necessidade visceral, Tem fome e sede de justiça. As duas lógicas, de nutrição nossas são colocadas aqui num valor fundamental e elementar que todo cristão deveria procurar por excelência: a justiça, dar a cada um aquilo que lhe é próprio. Feliz quem procura fazer isso como se fosse uma necessidade visceral. Feliz quem é misericordioso, ou seja, que no seu coração é capaz de se compadecer daquele que está à sua volta e não ser indiferente ao seu sofrimento. Porque quem é misericordioso da parte de Deus tem sempre misericórdia. Feliz aquele que promove a paz. Ou seja, que na experiência do mundo se coloca e se esforça para estabelecer o consenso em vista do bem. Num mundo tão dividido como é o nosso. Feliz aquele que se mantém na justiça e no amor a Jesus Cristo mesmo quando é perseguido. Ou seja, que não se move segundo a conveniência, mas se posiciona sempre do lado do bem, da justiça e da correção. A santidade não é impecabilidade. A santidade é exatamente essa vinculação com tudo aquilo que é sagrado. É uma questão de defesa de valores, é uma questão de estabelecimento de convicções profundas que nos permitem viver uma vida digna de filhos de Deus. Quando nós celebramos todos os santos e nós olhamos para trás, espero também que o nosso coração nos permita olhar para frente e entender que a experiência daquelas pessoas devem justamente nos inspirar a fazer as nossas escolhas, os nossos movimentos e as nossas opções, segundo Deus, segundo a graça, segundo o Evangelho. Quem foi chamado à salvação não se contenta com a satisfação. Então, na verdade, o cristão não olha só para a satisfação das necessidades imediatas. O cristão que é cristão olha para o céu, olha para o ordenamento da graça, olha para a experiência da vida em plenitude e nessa experiência pauta a sua vida. Hoje, então, celebramos esses que a segunda leitura fala e que o ancião provoca, o jovem que está vendo aquela visão do fim dos tempos do Apocalipse. Quem são esses que se apresentam vestidos de branco com a palma na mão, que é o sinal justamente da superação das angústias e dos sofrimentos dessa vida? E ele diz: eu não sei, meu Senhor, me explica. E a resposta que o ancião dá é: estes são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que se permitiram purificar por inteiro no sacrifício de Cristo Jesus. Que se fizeram de fato, ordenados pela experiência da graça, ordenados pela experiência da salvação. Queiramos nós fazer parte dessa grande multidão que de fato colocou a sua vida de maneira tão profunda vinculada à vida de nosso Senhor, que mesmo depois dessa vida não nos permita Deus estarmos separados dele. E Deus é veraz nesse sentido. Jesus diz, no reino do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito. E fala mais, Eu vou para a casa do meu Pai para preparar para vocês uma morada, para que onde eu estiver, estejais também vós.
Procuremos, queridos irmãos e irmãs, a graça e a vida de santidade, de modo que nós possamos, no esforço dessa vida, alcançar a plenitude na vida que há de vir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.